Olá, meus psicoseguidores. Novamente aqui eu, psicólogo José Antônio de Mello. Gostaria que vocês me seguissem aí nas redes sociais, @psicólogo José Antônio de Mello no Instagram. No YouTube tem algum materialzinho já produzido lá que vocês poderiam estar dando uma consultada. No Facebook, no Google Meu Negócio também, se vocês digitarem lá psicólogo José Antônio de Mello em Consolação, São Paulo, vão aparecer os meus dados. E hoje, dia 12 de setembro, queria falar um pouquinho do Setembro Amarelo. E para falar desse assunto, eu queria começar desmistificando o tema do suicídio, porque é um tema de muito estigma, parece que é um tema proibido, as pessoas não querem falar desse assunto, não querem tocar nesse assunto, mas felizmente a Sociedade Brasileira de Psiquiatria criou aí o Setembro Amarelo. E isso nos dá a oportunidade de falar sobre o assunto com mais naturalidade, porque as pessoas dizem que uma pessoa que comete o suicídio, ela é covarde. Isso não é verdade. Ou que ela é corajosa demais. Isso também não é verdade. A pessoa que chega a cometer o ato contra a própria vida é uma pessoa que está num estado de ambivalência. Ou seja, ela vem de um quadro de um transtorno de ansiedade generalizada, não cuidado. Esse transtorno pode criar aí ataques de pânico, surtos de pânico. Desses surtos, a pessoa poderá produzir um quadro depressivo. Entretanto, esse quadro depressivo é preciso muito cuidado para ser diagnosticado, para ser prescrito que o paciente é um depressivo. São diversos sinais e sintomas que devem ser observados nesse indivíduo para que se dê esse diagnóstico. É aquela pessoa que culminou na desesperança, por exemplo. E a desesperança deixa a vida cinza, deixa a pessoa com uma visão em túnel, em forma de túnel, ou uma visão tudo ou nada. E essas distorções cognitivas, que nós chamamos aí de visão, que seriam distorções cognitivas, ela não enxerga uma outra perspectiva na vida dela, ela não consegue enxergar, perceber as cores na própria vida, na própria existência. Não que tudo vai ser colorido o tempo todo, não é isso. Mas a partir dessa desmistificação da coisa, promovida pelo Setembro Amarelo, isso a Sociedade Brasileira de Psiquiatria está realmente de parabéns, porque nós vamos falar muito sobre isso. Né? Então, da desesperança poderá surgir a ideia, o planejamento e a execução desse evento chamado suicídio, que é um evento que, para um sujeito depressivo, desesperançado, amargurado, abandonado e uma série de outros adjetivos que nós poderíamos estar chamando para tentar explicar um pouquinho essa ideia, ele não vai ver mesmo, ele não vai conseguir sentir, ele vai precisar de muito auxílio. E é nesse sentido, por exemplo, do CVV, que acho que é o telefone 188, da internet, dos vídeos, das publicações sobre o assunto. Quanto mais falarmos sobre o assunto, mais as pessoas que talvez tenham uma simples ideia de, por exemplo, gostaria de dormir e nunca mais acordar. Opa, isso precisa ser investigado. Né? Ou, por exemplo, uma pessoa que quer colocar toda a vida dela econômica, toda a vida familiar em ordem para não dar trabalho no futuro. Uma outra frase também que precisa ser investigada.
Ou tipo, queria sair correndo e sumir. Isso são indícios de que a pessoa está com um movimento aí na desesperança, no desamparo, né? No desvalor. E essas crenças estão ativas. E com isso, esses pensamentos automáticos de dar cabo da vida, de pôr fim à vida, podem se tornar recorrentes. E junto desses pensamentos recorrentes, com certeza haverão distorções cognitivas presentes, que é a visão tudo ou nada. Por exemplo, já tentei de tudo na minha vida e nada deu certo, não me resta mais nada a fazer senão acabar com a própria vida. Essa é uma coisa do tudo ou nada. Outra forma que a gente poderia psicoeducar o sujeito mas você pensa que tudo que você fez na vida não deu certo, mas se você chegou até aqui, nós estamos conversando, alguma coisa já deu certo. E de repente promover uma reestruturação cognitiva nos pensamentos automáticos desse indivíduo, nas suas emoções, na sua ideia, na sua visão de mundo, na sua visão sobre si, sobre o outro, sobre o futuro. E isso a gente consegue promover uma modificação através de técnicas comportamentais, por exemplo. Uma delas seria despertar no próprio indivíduo o hábito de fazer uma reflexão sobre si, sobre a vida e sobre o futuro. Então, acredito que nós precisamos falar muito ainda sobre esse assunto. E sempre é tempo. Essas pessoas, esses pacientes que sofrem de transtorno de ansiedade generalizada ou qualquer outra fobia que poderá produzir um quadro de depressão, e aí a depressão, nós vamos ter aí o quadro leve, moderado e grave, que isso poderá resultar numa desesperança, num desamparo tamanho que a pessoa poderá começar a construir esses pensamentos através de uma ideia, de um plano e realmente da execução. Eu sou o psicólogo José Antônio de Mello, vocês me encontram no WhatsApp 011 973 881 443. Gostaria que todos vocês se sentissem psicoabraçados. E se conhecerem alguma pessoa que esteja precisando falar, que esteja precisando ser acolhida, ser instruída, ser psicoeducada, procure um profissional mais próximo da sua casa, procure um profissional que você conheça, ou procure pela internet, ok? Então, um grande psicoabraço a todos vocês e até a próxima.